pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriele, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você irá encontrar vídeos que irá edificar a sua vida espiritual. E o tema do vídeo de hoje tem por título O fundo do poço não é o fim, é apenas Deus escrevendo sua história. E essa passagem da Bíblia se encontra lá em Gênesis, no capítulo 37, e vai até o capítulo 50. Quem quiser acompanhar depois com mais detalhes, tá bom? Então vamos lá. Para quem não conhece, Jacó, ele tinha 12 filhos, né? E Jacó, ele tinha duas esposas, que se chamavam Raquel e Lia, e duas concubinas. E Raquel, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Só que, na sua velhice, já Deus abençoou Raquel e lhe deu dois filhos, que se chamava José e Benjamim, que era o caçula. Só que Jacó, ele amava mais a José do que todos os outros filhos, porque José, ele era um filho querido, era um filho obediente, e ele era o filho de sua velhice, e era o filho da mulher que ele amava, que era Raquel. Só que os irmãos de José, eles odiavam José por conta disso, tinham inveja dele, porque o pai de José amava mais ele do que os irmãos dele. E certo dia, o pai de José, Jacó, ele deu uma túnica de presente para José. E quando os irmãos de José souberam dessa túnica, eles passaram a odiá-lo ainda mais, né? Só que não bastou só uma túnica. José, ele teve um sonho, certo dia ele teve um sonho. E nesse sonho, José, ele sonhou que estavam todos no campo. E de repente o feixe dele, ficou maior do que todos os outros feixes. Então o feixe dele ficou lá em cima, enquanto os outros feixes que estavam ao redor começaram a se curvar perante o feixe dele. Então José acordou assustado com esse sonho. Então ele foi lá e contou para os seus irmãos. E quando os irmãos de José ouviram esse sonho, passaram a questioná-lo: por acaso nós vamos se curvar perante ti e te adorar? Acharam que José estava ficando louco e passaram a odiá-lo ainda mais. Só que não bastou esse sonho, José teve outro sonho. E nesse sonho, José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E José, ele foi e contou esse sonho para Jacó e para os seus irmãos. Só que quando Jacó ele ouviu esse sonho, ele logo questionou José: porventura virá eu e a tua mãe e os teus irmãos se prostrar diante de ti? E logo Jacó repreendeu esse sonho que José teve. Só que Jacó ele ficou pensativo, ele ficou pensando: será? Né? Ele ficou com aquele sonho na sua mente. E por conta disso, os irmãos de José passaram a odiá-lo ainda mais. Então, certo dia, os irmãos de José foram para Siquém, né, trabalhar. E Jacó pediu para que José fosse lá ver trazer notícias, né, dos seus irmãos e tal. Então José José era muito obediente. Então José foi até Siquém atrás de seus irmãos para trazer notícias e levar ao seu pai. Só que quando José chegou a Siquém, eles não estavam lá. O José foi encontrar seus irmãos mais na frente, em Dotã. E quando os irmãos de José viram ele vindo, logo eles começaram a falar entre si: olá, olá, vem o sonhador. Logo, quando os irmãos de José viram que José estava vindo, começaram a se questionar entre si o que eles iriam fazer com José, né? Então resolveram matar José. Só que Simeão, que era primogênito, logo questionou: não, nós não podemos matar, ele é nosso irmão, nós vamos sujar as nossas mãos. É melhor que a gente jogue ele no poço e assim a gente não suja as nossas mãos, né? Então Simeão saiu e eles jogaram José no poço e foram fazer suas refeições, foram comer pão como se nada tivesse acontecendo. Então estava passando naquele momento os mercadores ismaelitas, né? Então Judá teve a ideia de
vender José como escravo. Então, quando os mercadores ismaelitas estavam passando, os irmãos de José venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. E foi assim que José foi vendido como escravo. E assim que a gente percebe como a inveja, ela domina as pessoas, né? Mesmo que fosse irmão de José, eles agiram por inveja. Eles tinham uma inveja muito grande, um ódio muito grande de José. E foi essa a maior motivação de jogá-lo no fosso e o vender como escravo, né? Foram movidos pela inveja. Muitas vezes as pessoas elas fazem atrocidades, elas matam, elas fazem coisas horríveis por inveja, por inveja. E com José não foi diferente. José ele foi alvo de seus irmãos, que foram movidos por inveja. E José chegou no Egito. E lá José ele foi comprado por Potifar. Só que antes, o que os irmãos de José fizeram? Eles pegaram a túnica de José, rasgaram a túnica de José, mataram um cabrito e molharam e passaram o sangue do cabrito na túnica de José e levaram ao pai de Jacó e perguntaram se Jacó reconhecia aquela túnica. E quando Jacó viu que era a túnica de José, Jacó lhe rasgou os seus vestes e ficou de luto por muitos dias. E Jacó disse que só iria sair de luto quando ele encontrasse José novamente. E José ele foi comprado por Potifar, oficial de Faraó, e José passa a servir na casa de Potifar. E José serviu por mais ou menos 11 anos Potifar. E durante esse tempo, José ele era excelente em tudo que ele fazia, a Bíblia diz. E José, a Bíblia também fala que José era de boa aparência, José era um jovem bonito. E Potifar viu que tudo que José tocava prosperava. José viu que as bênçãos de Deus estavam acompanhando José, porque ele viu que a casa dele começou a prosperar de uma forma tão grande que Potifar passou a tornar José como administrador de sua casa. Só que Potifar deu uma condição para José: ele poderia ter controle sobre tudo, administrar tudo na sua casa, só não poderia tocar em sua mulher. E essa foi a ordem de Potifar. E a mulher de Potifar viu que José era de boa aparência, que era um jovem bonito, e começou a seduzi-lo. E só que José era muito temente a Deus. E José, de todas as formas, tentava desviar dela, tentava fugir dessa mulher. Só que ela era insistente. Então, certa vez, José chegou para ela e falou: olha, Faraó me deixou como administrador de sua casa. Ele só deu uma condição, que eu não tocasse em você. Como poderia eu fazer isso, pecar contra Deus e fazer tamanha crueldade contra Potifar? De forma alguma. Então José ele foi extremamente fiel, né? Ele resistiu, ele sempre resistia da mulher de Faraó, que tentava de todas as formas seduzi-lo. Então a mulher de Faraó aproveitou um dia que não tinha, que nenhum dos servos estava em casa, e tentou mais uma vez seduzir José, né? Só que José, como sempre, resistiu, fugiu. Só que nesse dia que José fugiu, ele deixou uma capa, a sua capa com ela. E ela, inconformada e insatisfeita que José tinha a rejeitado, ela começou a gritar e fez um maior alvoroço. E quando Potifar chegou, ela simplesmente disse: tá vendo esse teu servo que você trouxe, que você confiou? Ele tentou abusar de mim. E, enfim, Potifar acreditou no que ela disse e lançou José na prisão. José foi preso injustamente e passou 2 anos na prisão. E ao final de 2 anos
foram presos também um copeiro e um padeiro. Sabe, José, ele era tão excelente em tudo que ele fazia, que ele se tornou administrador até mesmo dos presos. Sim, confiaram a José a administração dos presos, porque ele era muito excelente em tudo que ele fazia. E ao final desses 2 anos, apareceu um copeiro e um padeiro que também foram presos. E cada um teve um sonho, e José pôde então interpretar o sonho. O padeiro, depois de 3 dias, iria ser morto, e o copeiro, depois de 3 dias, iria ser restituído ao seu cargo no palácio. Só que Faraó pediu para o copeiro lembrar dele quando ele chegasse lá no palácio. Só que o copeiro acabou esquecendo de José. Só que teve um certo dia que Faraó teve um sonho. E nesse sonho, nenhum dos magos conseguiu desvendar o significado. Nesse sonho, Faraó sonhou que do rio Nilo saíam 7 vacas gordas, formosas, e depois saíam 7 vacas magras, feias, raquíticas, e essas 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. E aí depois Faraó teve outro sonho, e nesse sonho crescia no mesmo pé 7 espigas cheias, gordas, e depois crescia no mesmo pé 7 espigas murchas, feias, e essas 7 espigas murchas, feias, devoravam as 7 espigas cheias e bonitas. Então o Faraó acordou assustado com esse sonho que ele teve e chamou logo em seguida todos os magos do palácio, só que nenhum mago conseguiu desvendar aquele sonho que Faraó teve. E o copeiro aproveitou a oportunidade para falar de José e disse que na prisão tinha um homem que conseguiu revelar o sonho e que cada sonho que ele revelou aconteceu. O padeiro 3 dias depois foi morto e o copeiro 3 dias depois foi restituído ao seu cargo. E Faraó imediatamente mandou chamar José para se apresentar diante de Faraó. E José lá, sem saber o que fazer, tirou a barba, começou a se arrumar para se apresentar bonito perante Faraó. E assim que José se apresentou perante Faraó, José conseguiu interpretar o sonho de Faraó, porque Deus estava com José. E José conseguiu interpretar e disse que essas 7 vacas gordas e bonitas e as espigas cheias e bonitas seriam 7 anos de muita abundância no Egito. E essas outras 7 vacas magras, feias, e as espigas murchas e feias seriam 7 anos de muita fome no Egito, de muita miséria. E o sonho ele se duplicou porque Deus se apressava em fazer aquilo. E José, como ele era já um excelente administrador, sugeriu ao rei que denominasse um homem sábio para recolher todo o mantimento durante 7 anos, para que quando chegasse os 7 anos de miséria e fome, o Egito não morresse de fome, para que o Egito conseguisse se manter durante o período de fome. E logo o rei não pensou 2 vezes em chamar José, porque Faraó viu que o Espírito de Deus estava com José. Então logo o rei não pensou 2 vezes e não conseguiu ver nenhum homem mais sábio que José, e logo o rei o restituiu como governador do Egito. E essa história de José é uma história bem extensa. Ela, enfim, se eu for contar aqui toda a história, o vídeo fica muito extensa, mas é essa história. E eu trago como lição nessa história de José que
todo período de sofrimento, de luta que nós passamos é apenas o processo de Deus. É Deus nos lapidando, é Deus nos moldando, é Deus nos capacitando para que coisas boas possam vir. Para que quando nós chegarmos no palácio, nós estiver preparado para administrar o palácio, né? Traduzindo. Para que quando nós chegarmos no lugar que nós tanto sonhamos, nós estivermos preparados para aquilo, né? Porque nós sabemos que quanto maior a responsabilidade, quanto maior o cargo, maior as responsabilidades. Então, saiba que todo esse sofrimento, que toda essa luta que você está passando, ela tem data e prazo de validade. Ela não é para sempre. Essa depressão, ela não é eterna. Essa ansiedade, ela não é eterna. Essa tristeza profunda que você está sentindo, ela não é eterna. Saiba também que é Deus te lapidando, é Deus te capacitando. Saiba que Deus, Ele está com você. Ele está apenas te preparando para você ser uma pessoa mais forte, para você alcançar os seus sonhos. Então, muitas vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus, mas se você está no fundo do poço, saiba que breve você vai sair desse fundo do poço. Sabe que Deus, Ele está com você em todo momento. Só que não se esqueça que Deus, Ele sempre está com você. Ele sempre está ao seu lado, te dando força, te ajudando. E está só esperando para te entregar o teu sonho. Então, não desista, persista, prossiga e confie sempre em Deus. Porque assim como José jamais abandonou a Deus, Deus sempre estava com ele. Deus sempre estava com José. E por isso Deus, Ele abençoou grandemente José. E esse foi o vídeo de hoje. Nos próximos vídeos eu termino de contar essa história, porque ela é bem extensa. Se você gostou, deixa seu curtir, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e um beijo e até o próximo vídeo.